Olá, sétimo ano. Hoje nós teremos um vídeo para revisar o conteúdo para avaliação da próxima semana. Então, fiquem bem atentos para o horário de vocês no cronograma. Vocês terão 1 hora para resolver as questões e enviar a mim. Sempre tem um ou outro, que quer entregar depois. Lembrando que as pessoas que me entregarem fora do prazo vão perder pontos. Então, suponhamos que fechou a prova, mas entregou fora do prazo, infelizmente eu vou retirar. Então, façam o possível para entregar no horário combinado, certo? Então, o assunto para revisão é plantas, características gerais e os seus grupos. Então, são as páginas. Vocês vão estudar das páginas 33, as páginas 33 até a página 40. Então, não é um assunto novo, mas não é difícil. Então, vou ser bem breve e objetiva quanto a essa revisão. Será baseado na avaliação da próxima semana. Então, as plantas. Quais são as características gerais? Para a gente resolver, lembrar um pouco quais as características gerais, vocês vão abrir lá na página 40, aliás, na página 35. Vão abrir na página 35 e a gente vai resolver essas questões e vamos discutir. Aí, nessa discussão, a gente faz essa pequena revisão. Então, na página 35, questão 1, nós temos o seguinte. Explica a seguinte afirmação. Se as plantas deixassem de existir em nosso planeta em um pouco tempo, todos os outros seres vivos teriam sua sobrevivência comprometida? Então, se as plantas deixassem de existir, os outros seres vivos teriam comprometido a sua vida? Com certeza, né, gente? Então, por que isso aconteceria? Porque as plantas, elas realizam fotossíntese. Então, uma das características das plantas, elas realizam fotossíntese. E graças a essa realização da fotossíntese, elas produzem alimentos e o ar, que é o oxigênio, com as trocas gasosas. Então, imagine se não existissem plantas. Toda planta acabou hoje. O que seríamos de nós? Nós não teríamos o ar para respirar, não teríamos o alimento também. Então, a vida humana e de outras espécies e seres vivos seriam comprometidas, sim. 2. A célula vegetal apresenta inúmeros cloroplastos localizados principalmente em suas partes verdes. Explica a relação dessa organela com a fotossíntese. Então, lembra que a célula vegetal, eles possuem 3 componentes que diferenciam da célula animal, que são os cloroplastos, os vacúolos e a parede celular. Então, esses 3 componentes só existem na célula vegetal. E qual é a função dos cloroplastos? Eles vão captar a energia luminosa para a realização da fotossíntese. Então, essa é a relação. Lá que está presente a clorofila. Então, no cloroplasto está presente a clorofila, na qual a energia luminosa ela é absorvida e ela é convertida em energia química, utilizada pelas plantas, que caracteriza a fotossíntese. Então, essa é a função dos cloroplastos. Aí, na questão 3, pede para circular apenas as características das plantas. Então, nós temos aí que só possuem nas plantas, é exclusiva delas todas. Aí nós temos aí mitocôndria, não é só das plantas, a célula animal também possui. Os cloroplastos, que eu já havia dito a vocês, né? Cloroplastos, vacúolo de suco celular e parede celular. Aí vocês circulam aí a questão, essas 3 que indicam os 3 componentes, as 3 estruturas que são presentes apenas na célula vegetal. 4. Sobre a fotossíntese. Marca a alternativa correta. Aí nós temos 3 afirmativas. Para que a planta realize a fotossíntese, é necessário água, oxigênio, luz solar e clorofila. Então, para que a planta realize fotossíntese, é necessário água, oxigênio. Então, não, né? Para que ela realize fotossíntese, o que é que está errado aí? Ela não precisa, não é o oxigênio, e sim o gás carbônico. Então, o que estaria errado é que na afirmativa fala oxigênio quando seria gás carbônico. 2. O alimento da planta é produzido na forma de glicose, por exemplo.
Sim, isso mesmo. A questão 2, essa afirmativa 2 correta. Então, depois que realiza a fotossíntese, o produto dessa fotossíntese é a glicose e o gás oxigênio, por isso está correto. Na 3, a clorofila se encontra solta entre as células dos vegetais. Não, onde é que está a clorofila? Nos cloroplastos. Então, a alternativa correta é a B. Só a segunda afirmativa está correta. Na questão 5, nós temos: as florestas regulam o nível de carbono atmosférico, pois agem de duas formas. Aí, elas retiram o gás carbônico da atmosfera e elas mantêm grande parte do carbono nos seus troncos, como folhas e raízes. Armazenando o carbono na sua estrutura, as plantas não deixam que esse carbono fique diluído na atmosfera, exercendo um aumento na temperatura, pois o aumento do dióxido de carbono está associado à intensificação do efeito estufa. Lembra que eu falei a vocês? O efeito estufa, ele é formado pelos gases CO2, gás carbônico. Então, à medida que ele está aumentando essa emissão com as queimadas, com o uso de combustíveis fósseis, então aumenta o efeito estufa. Então, a camada fica mais grossa, evitando que parte do calor da radiação do sol saia, deixando mais quente. Então, a letra A nós temos: de que maneira as plantas retiram o gás carbônico da atmosfera? Então, por meio da fotossíntese. O que acontece? Na fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico e utiliza para realizar. Então, essa é a maneira que ela utiliza para absorver. O B, o que você pode fazer para que as florestas continuem exercendo a sua função de sequestradoras de carbono? Então, esse seria pessoal. Então, o que eu poderia fazer? Preservar as florestas, evitar as queimadas, evitar o desmatamento, plantar mais. Então, seria uma forma que eu, cidadã, posso fazer para contribuir com que haja mais plantas para absorver esse gás carbônico que está aumentando e provocando o aquecimento global. Vamos agora aos grupos das plantas. As plantas, elas são divididas em 4 grupos, de acordo com o seu nível de evolução. Então, nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, vamos diferenciar de acordo com a escala evolutiva. Então, se eu perguntar a vocês, em uma das questões, diferencie os grupos das plantas quanto à sua escala evolutiva, quanto à sua evolução. Então, o que seria? As briófitas, elas são avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores. E o que são vasos condutores? São vasos que transportam a seiva bruta, água e sais minerais para as plantas. Como a veia no nosso corpo, que transporta todos os nutrientes para todo o corpo, os vasos condutores fazem esse mesmo processo, que transporta a seiva bruta. Então, nas briófitas, não possui, elas são avasculares, então, por isso que elas são bem pequenas. Elas precisam da água para se reproduzir, e essa transmissão de nutrientes, ela é de célula a célula, então passa de uma célula para a outra. Nas pteridófitas, já as pteridófitas, então, na escala evolutiva, elas passam a ter vasos condutores, por isso que elas são bem maiores. Só que ainda precisam da água para se reproduzir e para transportar outros nutrientes. Então, elas realizam também fotossíntese. Aliás, todas as plantas realizam fotossíntese. As gimnospermas, na escala evolutiva, além de ter vasos condutores, elas possuem sementes. Só que suas sementes, elas são descobertas. Elas se chamam assim gimnospermas justamente por isso, né? Por ter sementes descobertas, sementes nuas. E isso foi um avanço porque com as sementes elas puderam ganhar um espaço maior. Elas crescem mais, também podem chegar até 10 metros de altura por conta dos vasos condutores que alcançam até suas folhas, o seu corpo inteiro, né? O corpo da planta. E realizam fotossíntese também, porque são plantas, mas não precisam mais da água para se reproduzir, porque elas possuem sementes. Então, uma vez que o animal, alguns animais se alimentam dessas sementes, ao defecar, podem liberá-las no solo, até mesmo ela cai, o que é que vai acontecer? Ela vai disseminar por toda parte e gerar novos
novas plantas. Nas angiospermas, então nessa escala evolutiva, elas possuem frutos. Então, possuem todas as outras características, só que frutos. Então, elas possuem frutos, flores e sementes. Então, recapitulando, briófitas são avasculares, não têm vasos condutores. Briófitas têm vasos condutores. Gimnospermas têm vasos condutores e sementes. E angiospermas, vasos condutores, sementes, flores e frutos. A presença dos frutos e das flores proporcionou às plantas angiospermas a ter uma grande biodiversidade. Por quê? Porque as flores, os frutos, eles atraem mais animais polinizadores. O que é polinizar? Polinizar é a forma de reprodução. Então, um inseto, um pássaro, ele pode pousar em uma flor, pegar o órgão masculino e, ao pousar em uma outra flor, estará depositando no estigma até chegar ao ovário dessa flor, que é o óvulo, que é o órgão feminino. Assim irá fecundar e dar origem a uma nova planta. Então, veja, o fruto, né, por ser mais agradável, atrativo, então vai atrair esses animais. Mas existem várias formas de polinização, não só pelos animais, como também pelo vento. O vento pode levar o pólen até a outra planta e fazer essa polinização. A esse tipo de polinização nós chamamos de anemofilia. Então, a anemofilia seria o quê? O tipo de polinização feita pelo vento. A flor, ela é o órgão reprodutivo da planta. Então, é de grande importância. A flor também seria uma forma de atrair pelo seu cheiro, pela sua coloração. Então, estaria atraindo esses animais, ajudando na disseminação e proliferação da planta. Então, é isso. O que vocês irão estudar nessas páginas, vocês vão observar as principais características das plantas, esses 4 grupos e as principais características. Então, eu irei colocar algumas situações, não esquecendo também de lembrar dos exemplos. Então, nós temos as briófitas, que são as plantas mais simples, as pioneiras, avasculares. Exemplos, nós temos os musgos, as hepáticas. E já as pteridófitas, nós temos como exemplo as avencas, samambaias. Lembro que elas possuem pontinhos pretos. Isso é o soro, né? É o que faz a reprodução. Nós temos a gimnosperma também. Como exemplo são os pinheiros, as sequoias. E nós temos, por fim, as angiospermas. São todas as plantas que possuem frutos. Aí isso é bem fácil. Então, a laranjeira, a macieira. Então, todas as plantas que possuem frutos são classificadas em angiosperma. Espero ter esclarecido a vocês com essa revisão. Qualquer dúvida, por favor, vocês poderão entrar em contato comigo para tirar dúvida de alguma questão ou alguma situação. Então, para que vocês testem o conhecimento de vocês, vocês vão abrir no caderno de atividade a página 21, a página 22 e a página 23. Vocês vão tentar responder. Então, tentem responder, enviem para mim as respostas. Eu vou corrigir todas elas. E as que vocês tiverem dúvidas, que eu vi que vocês não conseguiram responder corretamente, eu mandarei a resposta explicando como é que faz, ok? Então, boa sorte para vocês. Até a próxima semana com a avaliação.